uma autêntica revolução no 11 do Futebol Clube do Porto em relação ao que se passou no Estádio da Luz no passado fim de semana, e ficaram apenas 3 jogadores. 8 alterações. Da baliza Fabiano, defesa com Ricardo, Maicon, Mangala e Alexandro. No meio campo, Fernando de Furi e Josué. Na frente, Quaresma, que regressa ao Estádio do Dragão, Kelvin e Guilaz. Do jogo com o Benfica, sobram apenas Fernando, Alexandro e Mangala. De resto, é tudo novo no 11 do Futebol Clube do Porto. O Penafiel apresenta-se aqui, em teoria, com aquela que é a sua melhor equipa. Temos que o árbitro desta partida é Joaquim Mendes. Eu penso que isto está errado. O árbitro é Duarte Gomes, não é Joaquim Mendes. Portanto, há aqui algum problema nesta informação que acabamos de dar. É Duarte Gomes, o árbitro da partida. Vamos para o Penafiel, que se apresenta aqui com a sua melhor equipa. Na baliza, Coelho. Depois, defesa com Dani, Fábio, Pedro Ribeiro e João Pedro. No meio campo, André Fontes, Ferreira e Gabi. Lá na frente, Vítor Bruno, Aldair e Rafael. É esta a equipa do Penafiel, uma equipa que vem de excelentes resultados, tanto na Taça da Liga como na Taça de Portugal, como no segundo campeonato português, e portanto estará aqui certamente para criar algumas dificuldades ao Futebol Clube do Porto. Paulo Fonseca é o homem de quem se fala neste momento, ele que tem agora, Manuel Queiroz, um ciclo de 3 jogos em casa em que é obrigatório vencer. Boa noite. Sobretudo depois da derrota com o Benfica. Boa noite. Temos já aqui uma novidade, Fernando como capitão. Elton está no banco. E Luxo nem sequer no banco. Obviamente, depois da segunda derrota no campeonato, 2 derrotas numa volta só, coisa que o Futebol Clube do Porto já não tinha há vários anos. É evidente que a pressão sobre o treinador é muito forte. Estou convencido até que nos próximos dias haverá declarações do Presidente Pinto Costa, porque enfim, tem que dizer alguma coisa. Os adeptos querem saber qual é a opinião do Presidente sobre aquilo que se está a passar depois da derrota que aconteceu no domingo e que fez com que o Futebol Clube do Porto ficasse a 3 pontos do líder, que é precisamente o Benfica no campeonato. E portanto 3 jogos em casa são jogos que o Futebol Clube do Porto costuma ganhar, tentará ganhar. A Taça da Liga é sempre algo que aqui no Dragão normalmente o Porto desvaloriza, não é? Se desvaloriza um bocadinho, embora o Futebol Clube do Porto seja um finalista vencido da competição. O passado perdeu na final com o Braga. Numa altura em que o Penafiel ia criando perigo, mas Maicon resolveu o problema. Mas mais jogado pelo Penafiel neste início de jogo, em que o Penafiel está em 7º na segunda liga. Mas é um 7º lugar enganador, porque à frente tem Benfica B, Porto B, Sporting B, o que é o mesmo é dizer que o Penafiel está em 3º a lutar pela subida só com 2 pontos. Justamente o Penafiel para a área do Porto, não está lá nenhum avançado do Penafiel para fazer em nada. Pois, eu creio até que está com os mesmos pontos, está dentro do 4º ou do 5º. Agora sim, Benfica B. E portanto é a melhor defesa da segunda liga, com o Moreirense, que é também interessante. O ataque já não. O ataque é o 7º ou 8º da segunda liga, portanto, também tivesse melhor ataque, provavelmente estaria em primeiro lugar. E portanto é uma equipa com boas características, que leva 7 jogos seguidos sem perder. 2 desses jogos foram com na última jornada foi derrotar o Sporting em casa, o Sporting B, por 1-0. Exatamente, fora. E entretanto nesses 7 jogos incluem-se 2 jogos com o Marítimo da primeira divisão. 0-0 para a Taça da Liga, 3-2 para a Taça de Portugal. Eliminando o Marítimo. António Vieira, repórter junto ao relevado do Estádio do Dragão. Eu diria, António, não estarão em erro certamente, que terão sido poucas as vezes que viste tão poucos espectadores nas bancadas do Dragão. É verdade, sobretudo o Futebol Clube do Porto, porque se contarmos com os adeptos do Penafiel, de facto, é um clube que trouxe muita gente. Aliás, a zona reservada aos adeptos do Penafiel está praticamente cheia. Quanto a adeptos do Porto, era o que dizias no início, ou seja, serão 5 a 8 mil que estarão a assistir a este jogo. Muito bem, os adeptos do Penafiel que trouxeram aqui, encheram o setor que está reservado para a equipa adversária. Como dizia há pouco o Manuel Queiroz em conversa que íamos tendo aqui, só Benfica, Sporting e eventualmente Guimarães é que conseguem encher aquele setor. Primeiro canto para o Futebol Clube do Porto, canto já marcado à maneira curta. Este jogo marca o regresso de Ricardo Quaresma ao Estádio do Dragão, 5 anos e alguns dias depois. O último jogo que Ricardo Quaresma fez neste estádio foi contra o Nacional da Madeira. O Manuel Queiroz, o Porto perdeu 3-0, sendo que nesse ano de 2008 o campeonato já estava garantido. Sim.
Ricardo Quaresma entrou na segunda parte do jogo com o Benfica, entrou, aliás, na minha opinião, bem, agitou o jogo. Houve até uma jogada muito polémica sobre ele na área do Benfica, muitos penalti, que o árbitro não assinalou. E, portanto, de facto, é uma aquisição de inverno que, depois das dúvidas que havia neste primeiro jogo, deixou de facto a ideia que pode ser uma mais-valia pela sua qualidade. É evidente que não pode ter as mesmas qualidades que tinha quando saiu daqui há 5 anos, mas a sua qualidade de jogador faz todo sentido neste plantel também, que perdeu os jogadores de qualidade e não, se calhar não os ganhou na mesma proporção. Aí vai Ricardo Quaresma para a marcação de mais um pontapé de canto, situação resolvida pela defesa do Penafiel, a bola ainda na área do Penafiel, vai recuperar Kelvin, deixa para Quaresma. Quaresma tem sido mais aplaudido, sempre toca na bola, a plateia entusiasma. Bate Quaresma, fraquinho, ao lado, mas vai dando ideias, tal como com o Benfica, de querer pegar no jogo, Ricardo Quaresma. Pois isso é o velho Quaresma, não é? Que sempre gostou, sobretudo, de ter a bola no pé. Nem sempre é a melhor forma de jogar, mas é muito a forma de Quaresma. E quem o quer ter tem que o ter com as suas qualidades e com, eventualmente, os seus defeitos, que também tem alguns. Ferrara, Aldair, Dani. O Penafiel vai trocando a bola. E o Futebol Clube do Porto tem que correr atrás do prejuízo, porque o Penafiel já se percebeu, não vem aqui só para defender. Mal recupera a bola, as suas linhas avançam e tentam criar algum perigo, uma construção de jogo para a área do Futebol Clube do Porto. Mais um lançamento para a equipa de Paulo Fonseca. Alexandre. Kelvin. Tabular com Guilaz. A bola sobra para Pedro Ribeiro. Pontapé lá para a frente, só lá está o avançado do Penafiel, Rafael Lopes. Ele que é um dos melhores marcadores do campeonato da Segunda Divisão. É um jogador com experiência de primeira divisão. E este ano o Penafiel reencontrou os golos. Verde, goleador, que tinha prometido já no Varzim e que na Primeira Liga não passou pelo Setúbal e pelo Moreirense, mas sem sucesso este ano no Penafiel. Vai dando conta do recado, como é costume dizer-se, já leva, se não estou em erro, 10 golos no campeonato. Ele que, Manuel Queiroz, com 22 anos, ainda tem muito caminho a percorrer. Um jogador com futuro, naturalmente. Vítor Bruno. Pressionado por Ricardo. Uma adaptação de Paulo Fonseca face ao castigo de Danilo. Recuperação para o Penafiel. Dani. Vai ser pressionado por Defour. Também ele de regresso ao 11 do Futebol do Porto belga, que vai reclamando mais minutos para garantir presença no Campeonato do Mundo do Brasil. Diz-se Manuel Queiroz que haverá um interesse, notícia hoje em quase todos os jornais, do Aston Villa no belga. Pois é o tipo de jogador que não tem sido evidente a sua autoridade como titular. Ele que teria certamente expectativas esta temporada depois da saída do João Monte. Claro, sobretudo sendo um ano de Mundial em que ele quer muito estar, mas tem jogado na seleção da Bélgica, com alguns destaques. Indiscutivelmente é um bom jogador, não tem dado eventualmente à equipa aquilo que noutras alturas se calhar podia ter dado. E a verdade é que Paulo Fonseca não conseguiu ainda ter verdadeiramente um meio campo definido até hoje, estamos em janeiro, porque o próprio Defour se sente exatamente com moral para pedir minutos. Exatamente porque tem havido muitas mexidas. Se Fernando é seguro no meio campo, o Lúcio também tem sido. O terceiro elemento agora é Carlos Eduardo, já foi Defour no início da época, já foi Herrera, até Josué em algumas situações. Kelvin. Duas fintas a enganar o adversário para conseguir o pontapé de canto. Foi o central Fábio. É o segundo canto que Kelvin consegue ganhar para o Futebol do Porto e é o segundo canto que Quaresma vai marcar. E mais uma vez as palmas a ouvirem-se quando Quaresma toca na bola. É realmente um menino querido dos adeptos do Futebol Clube do Porto.
E agora uma defesa de recurso de Coelho, após um remate de Quaresma que ia surpreendendo António Vieira, o guarda-redes do Penafiel. Foi um remate matreiro, uma espécie de centro-remate. A bola não ia com muita força, mas a verdade é que podia enganar o guarda-redes. Mas ia carregada de efeito. Sem dúvida. E por pouco que não enganou Coelho. Mais um canto, terceiro para Quaresma. Já marcado, Coelho a resolver outra vez, a defesa a aliviar, bola para fora da área. Iria sobrar para Quaresma, se Altair, este rapidíssimo jogador do Penafiel, um jogador das escolas do Penafiel, e que vai dar que falar. Ele tem apenas 21 anos, é rapidíssimo e tem sido uma das armas de Miguel Leal. Sim, nos últimos jogos, sobretudo, o ano passado, o Futebol Clube do Porto chegou a interessar-se por ele para a equipa B, na altura não chegou a acordo. E este ano, desde que regressou à equipa, tem dado de facto outra capacidade ao Penafiel em termos de ataque nos últimos jogos, nomeadamente. O Penafiel, já aqui o dissemos, tem feito uma temporada muito positiva e Manuel Queiroz com uma particularidade muito interessante. Neste momento, por exemplo, a equipa tem 11 portugueses em campo. Pois, essa tem sido a filosofia. Aliás, vimos há vários da primeira divisão que têm passado pelo Penafiel, vários jogadores, normalmente fazendo um percurso também que inclui o Passos de Ferreira e que provavelmente haverá aqui mais jogadores para esse percurso. Esta uma boa equipa que já no ano passado esteve bem, ainda que as ambições não sejam ou não fossem de início mais do que garantir a manutenção. O campeonato da segunda liga é muito complicado, é um campeonato de grande dificuldade, com equipas muito iguais, e isso tem-se visto mesmo com as equipas B dos grandes clubes, que têm grandes dificuldades para se manterem, para conquistarem vitórias. Cruzamento, a bola não chega a Aguilar, que procura os seus primeiros golos no Futebol Clube do Porto. Galvão, flanco esquerdo, quando em vez troca com o Quaresma, Alexandre, apoio. Este é Josué, de regresso à titularidade também excelente, o passo para Galvão de cruzamento, a bola não chega a Aguilar, resolveu Pedro Ribeiro. Esse é lançamento para o Futebol Clube do Porto e aplausos para a forma como a equipa está a jogar, António Vieira. É verdade, o Porto está neste momento a controlar o jogo e a verdade é que depois da derrota na Luz esperava-se uma exibição mais positiva e mais agrado dos adeptos. Isso para já está a acontecer e os adeptos estão a responder com aplausos a essa situação. Estamos no minuto 10 desta primeira parte, para já sinal mais para o Futebol Clube do Porto, é o que se esperava, sendo que ainda não houve uma verdadeira situação de golo. Agora Quaresma, atenção, e a conseguir. É um golo excepcional de Quaresma, porque ele percebeu o que a direção da bola desviou e Coelho, o homem que temos as imagens, nada pôde fazer. Eu diria, António Vieira, que não sendo um golo genial, é preciso ser um artista da bola para conseguir fazer este golo. Sem dúvida, e ter muita visão e sentido de colocação, porque a cabeçada de Ricardo Quaresma, ele está de costas para a baliza e consegue desviar a bola de Coelho numa espécie de chapéu que de facto só tinha um destino, que era o golo. É um golo notável de Quaresma, não é? Um golo muito raro em Quaresma, um golo de cabeça. Não me lembro até de ter visto mais nenhum. Mas é pleno de intenção. Sim, sim, o desvio é de facto de um jogador metido no jogo e que percebeu que o que podia fazer era aquilo e saiu-lhe bem. Percebeu a direção da bola e o que poderia conseguir com o desvio. O passe, o entendimento com o Josué também deve ser sublinhado. Josué é muito bom a passar a bola. O seu pé esquerdo é de uma precisão notável e colocou a bola direitinho, não para Quaresma rematar de cabeça, não era essa a intenção, como é evidente, porque o Quaresma não é um jogador para marcar golos de cabeça, mas era para, enfim, dominar a bola e criar perigo já na grande área. Quaresma, que é de facto um gênio, resolveu de outra maneira e fez o golo com uma cabeçada que bateu o guarda-redes Coelho de forma inapelável. Bom golo de Quaresma, um bom regresso ao estádio do Dragão para marcar um golo bem cedo aos 12 minutos. E já agora permite-me, António Rosa, é um golo aos 12 minutos. Obviamente, primeiro interessa vencer, mas certamente na cabeça dos jogadores também está o facto do Sporting ter vencido por 3-0 e num campeonato tão curto como esta Taça da Liga, muitas vezes os golos podem ser decisivos, a diferença de golos decisiva para vencer ou não o grupo.
E numa altura, António Vieira, em que Pedro Ribeiro leva o primeiro cartão amarelo da partida, isto porque Josué já lá ia e o central do Penafiel achou por bem travar a caminhada do médio do Futebol Clube do Porto, Duarte Gomes, a mostrar o primeiro cartão amarelo. Duarte Gomes, Manuel Queiroz, que nesta partida marca também um regresso do árbitro aos jogos com o Futebol Clube do Porto. Sim, há muito tempo. Nós vamos sempre ver estas curiosidades. Duarte Gomes não apitava o Futebol Clube do Porto desde o dia 19 de agosto de 2012. Pois, é algo, eu diria, de extraordinário. É algo de extraordinário. Tinha a ver Estamos a falar de um dos melhores árbitros portugueses. Com o facto, enfim, tinha a ver, isto não é assumido, mas é o que se acha, que o facto de não ter sido muito feliz nos jogos com o Futebol Clube do Porto levou a que não fosse, quase que empatava ao Penafiel, que não fosse nomeado muitas vezes para, durante mais de um ano, durante 2 anos, não ser nomeado para jogos do Futebol Clube do Porto. André Fontes ali falhou a emenda, Rafael estava mais à frente, mais bem no interior da área, mas o que é em posição irregular. Mas André Santos poderia ter feito. O Futebol Clube do Porto a ganhar por 1-0. Eu recordo que ontem o Sporting venceu o Marítimo por 3-0 e portanto o Sporting está na dianteira deste grupo B. O Futebol Clube do Porto, para assumir a liderança, tem que vencer por 3 bolas, enquanto que o Sporting ou por 4. Mas há mais jogos no dia de hoje. O Passos de Ferreira derrotou o Sporting da Covilhã por 2-1. Isto no grupo A. O mesmo é dizer que o Passos de Ferreira tem agora 3 pontos, sendo que Rio Ave e Setúbal jogam em Vila do Conde e Rio Ave e Setúbal já têm 3 pontos da primeira jornada. No grupo C, o Braga está muito bem encaminhado para se apurar, depois de ter ganho 3-0 ao Beira-Mar esta tarde. Tem 6 pontos o Sporting de Braga. Amanhã jogam Estoril e Belenenses. O Belenenses tem 3 pontos atrás da primeira jornada. No grupo do Benfica, é o único grupo em que pode ficar apurada uma equipa nesta segunda jornada da Taça da Liga. Isto porque o Nacional empatou com o Gil Vicente a 2 bolas, o que quer dizer que o Gil Vicente tem 2 pontos, o Benfica tem 3, e se derrotar o Leixões esta noite, tem jogo que vai dar numa altura em que o Futebol Clube do Porto pode ir, mas Quaresma quase que tentava fazer mais um brilharete, parou, olhou para a baliza, tentou marcar de trivela. Recebe os aplausos do público, mas Manuel Queiroz se calhar pedia-se mais nesta. Pois, a jogada foi bem feita, ao contra-ataque, com outra vez Josué no meio do lance, a fazer a bola circular para Quaresma. Depois Quaresma um bocadinho displicente, podia ter. Ele teve tempo para tudo, parou, olhou para a baliza, olhou para a bola, fez o comando. Exatamente. Tem tempo e espaço para brilhar, Quaresma. Podia ter e feito. Tinha Guilás muito bem colocado ao segundo posto também, quem podia ter passado a bola. Quis fazer um gol de trivela, a famosa trivela que tanto entusiasmava o Estádio do Dragão. Dizia eu que o Benfica, se ganhar hoje ao Leixões, jogo que a TVI vai transmitir a partir das 20h45, ao fazer 6 pontos, a equipa de Jorge Jesus garante desde logo o apuramento para as meias finais. E, nesse caso, vai jogar com o vencedor do grupo do Futebol Clube do Porto e do Sporting, portanto, haverá clássico da Taça da Liga nas meias finais, certamente. Sim, com certeza. É muito provável que o Futebol Clube do Porto ou o Sporting esteja na meia final. Com o Benfica. O mesmo acontece também na Taça. Exatamente. Porto e Benfica, passando a eliminatória dos quartos de final, vão encontrar-se. Portanto, vamos ter aí umas semanas muito interessantes. Excelentes. Josué vai rematar de primeira, saiu um pouco ao lado. António Vieira era um gol de bandeira. Sem dúvida nenhuma. Josué puxou do pé esquerdo, o remate ia colocado ao poste esquerdo. E a verdade é que passou muito próximo, pelo menos no qual me encontro, parece que passou muito próximo da baliza de Coelho. Era um excelente remate. Um excelente remate que dava um bonito gol. O Coelho foi surpreendente. Manuel Queiroz, o que é que poderá fazer o Penafiel perante este Futebol do Porto que parece carregado de vontade? O Futebol do Porto tem, apesar de não ser a sua equipa titular, se fizéssemos aqui uma contabilidade daquilo que custaram estes jogadores, ou boa parte deles, veríamos que 1 ou 2 chegariam para o Penafiel em vários anos, para aquilo que o Penafiel gasta em vários anos. E, portanto, aquilo que neste tipo de jogos dependem muito da equipa grande. Se a equipa grande estiver em dia de jogar bem, é muito difícil as outras terem armas para poderem responder à altura. E, portanto, vai sobretudo defender, tentar jogar o mais possível também, ter oportunidades, mas naturalmente a vantagem do Futebol Clube do Porto tende a aumentar. Para já o homem da partida é Quaresma, ele que fez 1-0 e Josué, já agora, minutos. E Josué, porque Josué tem estado em todas as jogadas importantes.
Josué Manuel Queiroz, que chegou a ser indiscutível no 11 de Paulo Fonseca, depois passou uma fase pior e saiu da equipa. Sim, devido às opções do treinador. É um dos jogadores que estará a tentar recuperar tempo perdido agora. Sim, é um dos jogadores que claramente dá para que vem da formação do Futebol Clube do Porto, o único que neste momento tem o plantel principal que passou pela formação do Futebol Clube do Porto e que depois de rodar e de jogar noutros clubes tem agora a oportunidade, teve este ano a oportunidade de voltar. Ele que é de facto um jogador com um pé esquerdo de excelente qualidade. Mais um excelente passo de Josué para aquele Alex Santos, neste caso. Pode fazer o cruzamento, pode tentar o cruzamento, mas sai mal. Para direito. Fácil para a defesa do Penafiel. Isto numa altura que começa a chover e muito aqui no Estádio do Dragão. Tem chovido, aliás, esta tarde bastante. Mas permitam-me também dizer que o relevado está em excelentes condições, mesmo com a chuva. Tem chovido ao longo do dia, durante a tarde foi uma constante, e o que é certo é que o relevado se mantém, pelo menos quem vê cá de cima, em estado impecável. Tirando a zona dos guarda-redes, que nota-se que há ali algum desgaste. Mas são está Quaresma, um passe de letra de Quaresma, aquelas habilidades que procura também um jogador que esteve muito tempo parado à procura de reencontrar as sensações do jogo e da competição. Portanto, tenta também estes números porque é preciso ir ganhando confiança. Ir ganhando confiança, procurando essa capacidade que ele tem e que bem tirado fora do jogo. Vítor Bruno. Um jogador que passou pelas camadas jovens do Futebol Clube do Porto. Aliás, há uns poucos na equipa do Penafiel. Sim, há vários, nomeadamente os defesas, Pedro Ribeiro e o João Pedro, o lateral esquerdo. E também Vítor Bruno. Ele que nas camadas jovens do Futebol Clube do Porto era defesa esquerda. Entretanto, tem vindo a subir no terreno. Normalmente é ao contrário. Mas tem jogado também como defesa esquerdo já este ano. A determinada altura da segunda liga, penso que também por dificuldades com várias lesões na equipa. Deste trio do meio campo, de Flor e o Josué parecem os mais ativos. Fernando está numa posição mais calma, mais tranquila. Sim, ela vai resolver. Maicon. Eles formaram uma dupla durante alguns jogos e depois no Estádio da Luz, frente ao Benfica, Paulo Fonseca alterou, colocou Otamendi que nem sequer foi convocado para esta partida. Creio que portanto, estará Paulo Fonseca está numa situação complicada, Otamendi. Pois, provavelmente aquilo que era se ia sabendo é que provavelmente estava para sair ainda em janeiro, Otamendi. Era uma das vendas da equipa em janeiro. Não sei se isso se confirma ou não. Falou-se muito disso. A verdade é que a sua exibição no domingo passado foi muito longe do seu mínimo, quanto mais do seu habitual. Porque de facto a defesa argentina esteve francamente pouco à vontade do relevado a luz. Saiu de titular para não convocado no espaço de 2 dias. Cruzamento de Aldair para as mãos de Fabiano. Tranquilo para o guarda-redes brasileiro, que vai ter nos próximos tempos, pelo menos na Taça da Liga e na Taça de Portugal, alguns jogos para se mostrar. Hoje com o Penafiel, no dia 25 com o Marítimo e depois frente ao Estoril no dia 5 de fevereiro para a Taça de Portugal, Manuel Queiroz. São 3 jogos para o Fabiano mostrar o que vale. Ele que esteve muito bem em Alvalade, primeiro jogo desta Taça da Liga. Sim, um jogo bom para guarda-redes, porque teve muito que fazer, portanto isso ajuda, e as coisas foram de facto saindo bem. Foi decisivo no empate que o Futebol Clube do Porto conseguiu, 0-0, um jogo em que a equipa também não esteve bem e embora depois tivesse na parte final tido mais dificuldades devido à expulsão de Carlos Eduardo, que enfim não se justificava. Cruzamento de Kelvin seria para Guilherme, que Manuel Queiroz será dos homens do Futebol Clube do Porto aquele que está menos em jogo. Sim, porque também parte nesta bola há pouco, Quaresma devia ter entrado na área, estava a entrar na área e devia ter feito, mas isso é Quaresma muito difícil de domar, esse Mustang, porque obviamente ele devia ter apoiado
Gilas dentro da área, ficou à espera e depois já não ganhou a bola. Porque Gilas sozinho é obviamente pouco, porque há muitos defesas de Penafiel normalmente, e portanto um ponta de lança, se não tiver apoio, não tem possibilidades de chegar à bola. Mangalá, Alexandre. É visível nesta imagem que o Penafiel não fica recolhido lá atrás. O Penafiel veio aqui dentro das suas possibilidades. O treinador Miguel Leal já o tinha dito. Tem 1% de hipótese de se entender de ter sucesso, e ter sucesso é levar os 3 pontos daqui. Mas vai tentar que esse 1% se transforme em algo mais pela atitude da equipa. E até agora Manuel Queiroz é que podemos dizer é que o Penafiel até já podia ter empatado num lance, não vou dizer fortuito, mas que poderia ter dado o empate, e está instalado neste momento em todo o relevado do estádio. As equipas da segunda divisão que tenho visto, e tenho visto muitas nesta época, no passado, são normalmente têm treinadores portugueses e normalmente são equipas que sabem jogar a bola. Mais a mais, como há quantidade enorme de estrangeiros, talvez por isso na primeira liga, na segunda há equipas que são capazes de ter bons jogadores portugueses, como é o caso deste Penafiel, porque apostam nisso. E agora Aldair, se tem sido um pouco mais expedito, poderia ter chegado primeiro, mas Fabiano atento, António Vieira resolveu a situação. Foi porque Aldair tentou controlar a bola da forma que lhe seria possível, de uma forma meio acrobática, Pois a bola foi para as costas e não resultou esse controle de bola, mas foi de facto mais uma situação em que o Penafiel mostra que não está aqui só à espera de ver o Porto jogar. A bola saiu para as costas, se tivesse saído para a frente ele teria ficado isolado. O passe saiu para as costas e ele tentou com todo o calcanhar eventualmente para colocar a bola à sua frente e poder criar perigo assim. Ferreira, pressionado por Kelvin, ceder lançamento para o Penafiel. Já passamos a meia parte aqui no Estádio do Dragão. O Futebol Clube do Porto vai vencendo por 1-0. Golo de Quaresma à passagem do minuto 11. Um gol de cabeça, não muito comum no avançado do Futebol Clube do Porto, mas um gol excelente para ver e rever nos próximos dias. Tendo ao Penafiel o ataque. João Pedro para Vítor. Bruno, já marcado por Ricardo, com a ajuda também de Quaresma, que vai dar lançamento para o Futebol. Foi Quaresma a ir lá auxiliar Ricardo. Tem que dar à perna Quaresma. Era falta, a bola eventualmente já estaria fora do campo, mas era óbvio. Que há uma ação fora da lei por parte de Ricardo Quaresma. Por isso protestava com razão. O Duarte Gomes estava próximo, podia ter visto melhor o lance. Agora marcou. Não, mas vai dar cartão amarelo por simulação. Os árbitros andam com estas manias das simulações. Vai ser André Fontes amarelado, ele aqui está. Não parece-me um pouco exagerado, mas vamos ver a posição do lance. Se não fez nenhum gesto e não vi que fizesse, falta eventualmente não haverá, mas não protesta, não sei porque é que tem que ver o cartão amarelo. Há eventualmente umas... Fica já amarelado. Pois, há umas instruções. Há umas instruções que eu acho que os árbitros portugueses perceberam mal, os seus representantes e muitos árbitros europeus também, porque não faz sentido dar cartão amarelo porque o jogador cai. Ele não fez, não pediu o cartão amarelo. Muito bem. Na altura em que o Quaresma pode fazer mais um, não faz, porque o Coelho não deixa. Guilherme. Bom, mas o passe de Kelvin é excepcional, com a ponta da bota, um toquezinho a desmarcar Guilás, que depois tentou fazer o mesmo, mas a bota, digamos que não foi tão comprida assim. Parece calça menos do que Kelvin. É mais, António Vieira, essa é a descrição precisa do que acabou de acontecer. E lá, se tivesse uma botinha um pouco mais comprida, eventualmente o Futebol Clube do Porto tinha feito o segundo. O passe de Kelvin é uma delícia. Depois Guilherme aqui sozinho frente a Coelho, também há que dar mérito ao guarda-redes. Tapou o ângulo e evitou o segundo do Futebol Clube do Porto, numa altura em que o Penafiel estava a crescer na partida. Sim, a tentar jogar mais, estender mais o seu jogo depois do início mais forte do Futebol Clube do Porto. Penafiel que sabe jogar a bola. Já estamos muito longe do tempo em que as equipas da segunda liga eram normalmente jogadores
e colocavam o autocarro. Exatamente, e pontapé para a frente. se batia mais na bola do que se jogava a bola. Não, hoje joga-se a bola, há boas equipas, bons jogadores, até fácil. Se viu que o Marítimo não conseguiu ganhar em 2 jogos seguidos, não conseguiu ganhar ao Penafiel, e o Marítimo ontem em Alvalade. O Penafiel foi à Madeira eliminar o Marítimo da Taça de Portugal. Exatamente, e na Taça da Liga empatou lá também 0-0. Teve sorte, eventualmente, sim, nestas coisas. E agora eventualmente vai sair também um cartão para Josué. É isso que acontece. Travou Aldair quando o avançado do Penafiel já aí, ao meio campo do Porto, bem mostrado este cartão. Sim, parece-me que sim, neste caso sim. Aldair que trocou de flanco com o Vítor, foi para o flanco esquerdo, tentando aproveitar, digo eu, as menores rotinas de Ricardo, sim, lateral. Que é uma adaptação, é normalmente o extremo, embora seja mais rápido, eventualmente, Ricardo. Esse é um problema que o Futebol Clube do Porto tem que resolver até ao final do mês, Manuel Vilas, o problema dos laterais. Bom, é um problema que o Futebol Clube do Porto ficou algo descalço, que indica que... Mas aí só tem 2 laterais. Exatamente. São os titulares. O Gil é a carta fora do baralho. Completamente fora do baralho. Depois a equipa B. Há opções da equipa B. Que não são sequer opções péssimas. Guinhonhas, está. Guinhonhas, Vítor Garcia, o venezuelano. Já foram chamados ambos aos trabalhos da equipa principal. E portanto que são... Se as equipas B existem para alguma coisa, há de ser para isso, acho eu. Embora as equipas portuguesas, até agora, as principais equipas portuguesas, o Porto e o Benfica, tenham feito pouco esse trânsito entre a equipa B e a equipa principal. Tem-no feito em alguns jogadores com mais tarimba, até em primeira divisão. Estou a lembrar de Carlos Eduardo, que tem sido ultimamente titular do Futebol Clube do Porto na equipa A, que jogou muito tempo na equipa B, mas jovens que possam chegar à equipa A, isso não tem acontecido até hoje. De fora, Fernando. Excelente o passe para Ricardo Quaresma, para Ricardo, que não conseguiu enquadrar-se com a bola, leu bem o lance, mas a bola saiu um pouco puxada. António Vieira, e não deu para o Futebol Clube do Porto criar perigo. Exatamente, o passe com o Fernando não foi com precisão, foi muito comprido, e Ricardo era impossível mesmo chegar a esta bola. Meia hora de jogo no Estádio do Dragão. O Futebol Clube do Porto vai vencendo por 1-0. O Penafiel, gol de Quaresma ao minuto 11. Uma partida equilibrada. Bola cá, bola lá. O Penafiel não está a defender com 11. Certamente alguns esperariam. Tem a equipa esticada no relvado do Dragão e vai tentando jogar futebol de pé para pé, construindo as suas jogadas e tentando criar perigo junto à baliza de Fabiano, o que até agora não acontece. Alexa, Michael. Miguel Leal, o treinador do Penafiel, tem-se nesse aspecto destacado estes 2 anos como um treinador capaz de pôr a sua equipa a jogar. Vilas para de furo. Já está em Ricardo Quaresma, mais encostado ali. Bora muito belga. Fernando. Josué. Excelente para Ricardo, mais uma incursão de Ricardo na área do Penafiel. Deixa para Kelvin, o que é que vai fazer Kelvin? Tenta o remate e há ali um desvio para pontapé de campo. Há um desvio de um defesa, penso que foi Fábio Ervões que desviou a bola, que ela ia direitinha para a baliza, embora Coelho também estivesse na linha da bola. Coelho estava lá, mas pelo simples não, a defesa cortou o lance. Canto para o Futebol Clube do Porto, já marcado. Coelho saiu, desviou. Vai ser lançamento para o Futebol Clube do Porto. Mas há pouco bem jogado por Kelvin, por Ricardo. E por Ricardo, claro. Que fez o que há pouco tu achaste que o Quaresma não fez. Exatamente, foi expedito e foi à área. Nesse aspecto, Ricardo tem sido um jogador também que já teve, aliás, as suas oportunidades na equipa A este ano, que vai chegar a vitória. E que tenha aproveitado. Sim. Havia vontade do Guimarães de regressasse agora em janeiro, mas o Futebol Clube do Porto não está interessado nisso. Até porque esta falta de laterais vai... Pois estávamos a falar disso e há esses jogadores na equipa B que podem ser utilizados
Desta vez o passe Passe de Josué muito longo para Kelvin. Correu, parou no placar publicitário. A ideia foi boa. Pontapé de baliza para o Penafiel. A ideia foi boa, a execução nem tanto. Sendo que Josué é um dos homens mais em jogo nesta partida. É o motor desta equipa, deste 11 do Futebol Clube do Porto. O 11, já aqui o dissemos. Para quem chegou, entretanto, à transmissão da TVI 24, é um 11 completamente remodelado relativamente ao desafio no Estádio da Luz. O Paulo Fonseca promoveu 8 alterações na equipa em relação ao jogo, à derrota com o Benfica. E deixa-me adiantar, deixa-me só adiantar este lado na análise que estamos a fazer a Josué, ao facto dele estar a jogar numa posição que é mais familiar do que tem sido ao longo da época em que ele estava a jogar mais nas alas. Ele realmente está mais apto a jogar no miolo do campo. Essa opção das aulas para José Manuel Queiroz dá-me a ideia que é uma opção abandonada. Eventualmente, e agora com a entrada do Quaresma parece mais, ainda mais verdade isso. Não foi de facto uma grande opção. Agora Josué tem merecido a confiança do treinador para jogar até na Liga dos Campeões nessa posição. Em jogos importantes, em alguns casos com boas respostas do jogador, mas a verdade é que Josué de facto precisa de jogar mais no meio, sobretudo porque as suas qualidades são do passe. O passe vem normalmente da zona medular, da zona mais interior do campo. Olha lá. Quaresma. Joga à direita, joga à esquerda. Tentava o passe para Defur. Muito comprido. A bola parou nos braços do Quaresma. Vai fazer o pontapé lá para a frente e não para de chover no Estádio do Dragão. Tem sido uma constante, agora com mais intensidade. A chuva também terá afastado certamente alguns espectadores desta partida. Sim, provavelmente. A chuva, a hora. A chuva, a hora, o dia, o frio. E já agora a transmissão televisiva da TV 24. Também. É um jogo em canal aberto, que vai sendo, ainda que no cabo, vai sendo raro em Portugal. Pode ser o remate excelente. André Fontes a enganar ali Mangalá. A bola acaba por sobrar para Ricardo. O Porto pode ser para o contra-ataque. Vamos ver se é rápido. De furo. Kelvin. Recuperou a defesa do Penafiel. A jogar para trás. Para Fernando. De furo. Guilaz. Há ali uma mão. Duarte Gomes diz que foi uma mão casual, não há intenção. Segue o jogo. Assobios para o árbitro da partida. Amaral. Isto é Dani. Fábio. Excelente para Vítor Bruno. Tem a marcação do Ricardo. Obrigado a atrasar para João Pedro. Ao esquerdo vai fazer o cruzamento. Cruzamento remata. A bola muito por cima, sem qualquer tipo de direção. É pontapé de baliza para a equipa do Futebol Clube do Porto. Uma altura em que vamos rever aqui o golo de Ricardo Quaresma. É de facto indefensável a forma como é um cabeceamento notável. Por cima do guarda-redes Coelho. Que está no meio do caminho. Está a rir na altura em que cabeceia a bola. Pois vai fazer uma matreirice. Há coisas que não saem sempre, mas também só saem alguns normalmente. É até agora o momento do jogo, o momento de Ricardo Quaresma, ele que mais de 5 anos depois volta ao Estádio do Dragão e não podia ter começado melhor. Começa logo por marcar no jogo de estreia. Curiosamente foi o que aconteceu com o Lúcio Gonzalez quando há 2 épocas atrás começou ao Futebol Clube do Porto. Também marcou um excelente gol no seu jogo de estreia. E agora mais um pormenor delicioso de Ricardo Quaresma. Abriu as pernas e deixou o Alexandre com o corredor todo para solicitar Guilaz. O que é que vai fazer Guilaz? Tentou tirar o central do caminho, conseguiu, mas depois falhou o passe. Estava Kelvin e de fura à espera, António Vieira. Exatamente, o passe foi para Kelvin, que estava bem colocado, mas também bem marcado, e por isso não resultou o passe de Guilaz, que não foi nada egoísta. Mas é um bom movimento de Guilaz. É um movimento que faz apelo a uma das suas qualidades, a velocidade. Talvez ainda não esteja no seu máximo em termos de velocidade. Falta-lhe rodagem. Porque falta, obviamente, rodagem, esteve lesionado há pouco tempo. Ao passe. O primeiro passe errado, jogou do José ao longo da partida. O segundo em poucos minutos, mas o outro foi com o pé direito, este foi com o pé esquerdo. Alexandre, cortar os intentos de Aldeir.
Dani, para Aldair. Veja-se o que chove no estádio do Dragão. De facto, um dilúvio. Os espectadores estão protegidos, ainda assim. Quase todos. Só aqueles que estarão mais junto ao relvado, e só estão se assim desejarem, porque não há essa necessidade. Há muito lugar vazio no estádio do Dragão. O Futebol do Porto decidiu até não abrir as arquibancadas Nascente e Poente. Deixa-me dizer que um terço do estádio está fechado. Portanto, os espectadores estão protegidos desta chuva. Cruzamento do Penafiel. Bola para as mãos de Fabiano. Tem tido muito pouco a fazer, mas tem estado atento. Já saiu 2 ou 3 vezes da área e até agora sem qualquer. Mais um excelente passe para Guilasse. Foi Quaresma. Tem ali o apoio. Vai ser gol do Futebol Clube do Porto. Não é gol. Porque Dufour. Não se percebe muito bem, António Vieira, como é que Dufour falha este gol. Guilasse não foi egoísta. Deu o gol ao belga, que não acertou na baliza sequer. É mais uma vez Guilasse a não ser egoísta, contemporizou, fez o passe para Defour. A bola não foi muito tensa, mas Defour de facto tinha todas as condições para rematar melhor e fazer o gol. A verdade é que o remate saiu frouxo e portanto durou-se esta oportunidade para o Porto. Há ali a defesa do Penafiel que atrapalha a ação do belga, mas eu penso que nem o próprio Defour tinha obrigação para mais. O próprio Defour sabe como é que terá falhado este gol. Esta coisa não, de facto, para um jogador que pede mais minutos na equipa principal, falhar um gol destes é daqueles que estava no sítio certo, à hora certa, só não apanhou o mas não se pode falhar, não se pode falhar. Defour é um profissional, já sabemos. Guilasse muito bem, mais uma vez. Sim, neste caso muito bem, a receber a bola e a perceber imediatamente que o seu companheiro ficava com a baliza completamente aberta. Defour não pode falhar, não pode falhar estes lances tão fáceis, sobretudo desta maneira. Não acertar na bola é, de facto, ou acertar nas orelhas da bola, como dizem, é muito bom. Há aqui uma falta, no entender de Duarte Gomes, de Aldair sobre Maicon, que está a pedir cartão amarelo, que eventualmente não deveria fazer. Empurra talvez, mas para mim não haveria falta sequer. Põe-lhe a mão Aldair, mas não será justificação para a queda de Maicon e muito menos para que peçam cartão amarelo para o jogador do Penafiel. Era esse canto para o Penafiel, se bem vi. Seria pontapé de canto para o Penafiel. Estamos nos 5 minutos finais desta primeira parte. O Futebol Clube do Porto vai vencendo por 1-0. Manuel Queiroz, em termos de grupo B da Taça da Liga, o resultado é curto. Bom, para já é preciso nestes jogos, antes de haver desempate, tem que haver empate e, portanto, para já é preciso o Futebol Clube do Porto ou o Penafiel ganharem e para poderem manterem-se perto do Sporting. O Sporting tem 4 pontos, o Penafiel tem 1, o Futebol Clube do Porto tem 1. Se ganhar qualquer deles pode ter esperança. O Penafiel recebe o Sporting na última jornada. O Porto recebe o Marítimo. O Porto recebe o Marítimo porque este sorteio protege as equipas principais. Depois do empate em Alvalade, do Futebol Clube do Porto, isto eventualmente, pela lógica, vai decidir-se pelos gols marcados. Sim, provavelmente. E aí o Sporting, depois da partida de ontem, leva neste momento uma clara vantagem. Sim, sim. Um jogo que correu bem à equipa de Alvalade, na opinião. O Marítimo é mais um jovem saído. Há Carlos Mané, esse é um jogador de... Teve uma primeira parte de elevado nível, com um gol. Tem sim, esplendoroso. Um jogador que, aliás, o Leonardo Jardim já vinha utilizando muitas vezes na primeira equipa. Jogou, inclusivamente, na Luz para a Taça de Portugal. Bastante tempo, com o prolongamento, jogou bastante tempo. E, portanto, não é um jogador que tenha aparecido. Já ano passado tinha cuidado de Quaresma, é preciso o Rafael Lopes. É o feitio de Quaresma, depois nada que um abraço não resolve. Isto com outros árbitros poderá ter passado despercebido à equipa de arbitragem, não passou à realização TV 24. São mais olhos. Está a fazer a transmissão desta partida. Já mostramos esta tarde os golos do Sporting de Braga, que goleou o Beira-Mar por 3-0.
assumindo uma excelente posição no grupo C para ir à meia-final da Taça da Liga, já que lidera o grupo com 6 pontos. Em segundo lugar está o Belenenses com 3, o Belenenses que amanhã vai jogar ao campo do Estoril. No alinhamento desta Taça da Liga, o primeiro do grupo A, que poderá ser o Rio Ave, o Setúbal, vai jogar com o primeiro do grupo C. Isto, Manuel Queiroz, em teoria, deixa um caminho mais fácil ao Braga para chegar à final da Taça da Liga, de que é detentor. Que é o detentor neste momento, e, portanto, tem possibilidades de voltar lá de facto, depois de 2 vitórias já, que eu estou a ganhar hoje. Está de facto um caminho bastante aberto, joga em casa na última partida desta fase do grupo, depois de ter ganho no Estoril. E hoje Ao Beira-Mar. Ao Beira-Mar, por 3 bolas. Jogo transmitido pela TV24, mais logo na TVI. Vamos em direto para o Estádio da Luz para a transmissão do Benfica-Leixões, jogo do grupo D. Já aqui o dissemos, face às contas deste grupo e depois do empate entre o Nacional e o Gil Vicente, se o Benfica vencer a partida de hoje, carimba desde já a passagem para as meias finais, onde depois vai encontrar o primeiro do grupo do Futebol Clube do Porto, do Sporting, do Penafiel e também do Marítimo. Para já, Sporting na dianteira com 4 pontos. Tenta ao Futebol Clube do Porto mais um ataque, será um dos últimos nesta primeira parte. De fundo. É Ricardo Quaresma, mais uma vez, eu confundo porque eles têm as chuteiras Manuel Queiroz daqui de cima, para que os nossos telespectadores percebam, daqui de cima, por vezes é difícil, e com esta chuva toda, perceber quem são os jogadores. Mas há 3 atletas do Futebol Clube do Porto, que é o Tefuro, o Josué e o Quaresma, que têm botas cor de laranja. Há um quarto que é o Maicon, que chegou agora, e por vezes nós vamos pela cor das botas, mas às vezes engano. Maicon e Quaresma estão as chuteiras dos artistas do Futebol Clube do Porto. Maicon vai sair dali porque, como é óbvio, quem vai marcar este livro é Ricardo Quaresma. Botas de cor de laranja para Quaresma. Também é fácil ver quem é Aguilar. São aquelas botas verde fluorescente. Exato. Coelho. Será que vai tentar rematar a baliza? Um bocadinho longe. A bola está molhada, o campo está carregadinho de água, está a chover. Vamos ver o que faz Ricardo Quaresma. Estamos no finalzinho da primeira parte. Tentou mesmo rematar a baliza, um pouco por cima. Não consegue surpreender o Coelho. Ele que é, Manuel Queiroz, o homem destes primeiros 45 minutos. Sim, com o golo. Uns pormenores interessantes, uma trivelada, um passo de letra. Nesse aspecto tem sido um bom treino para Quaresma. Josué também em evidência. Uma altura em que Duarte Gomes apita, julgo que não houve sequer tempo de compensação. Não. Tempo de intervalo no Estádio do Dragão. O Futebol Clube do Porto vai vencendo por 1-0 o Penafiel. Vamos ver o que acontece nesta segunda parte. Já que o dissemos, o Porto tem que marcar mais golos para apanhar o Sporting no primeiro lugar deste grupo. O Penafiel terá de arriscar mais se quer ir discutir a partida com o Futebol Clube do Porto e se quer também ter ainda uma palavra a dizer no que diz respeito à Taça da Liga. Saímos para um breve intervalo. Voltamos daqui a pouco ao Estádio do Dragão. Até já. Isto não facilita em nada, numa altura em que neste momento também perante tanta água já são visíveis alguns danos no relevado do Estádio do Dragão, que se tem portado muito bem até o momento. Arrancou a segunda parte. A chuva não... O desporto costuma-se dizer, é um clichê, é um desporto de inverno. Mas nem tanto. Mas tanto de facto é complicado. Dentro ao Futebol Clube do Porto, por intermédio do Ricardo, nesta sociedade que vai tendo com o Quaresma, neste caso é Aguilar, que está aqui encostado ao flanco direito do Futebol Clube do Porto, ataque do Futebol Clube do Porto, e ganha um lançamento porque João Pedro colocou a bola fora das quadras. Já vimos há pouco o número de espectadores nesta partida, 12.507, e com essa particularidade que é já uma constante no Estádio do Dragão. Os últimos números são exatamente os da camisola de Ricardo Quaresma. Exatamente. Acontece sempre assim aqui no Estádio do Dragão, uma particularidade nos números. Uma política, não é? Uma política da casa. Da casa. 12.507. Podemos dizer que é uma boa assistência, tendo em atenção o dia, a hora e, sobretudo, o tempo, esta chuva. De facto, nós estamos aqui em cima, está um pouco de frio, alguma umidade, mas eu imagino que seja jogar à bola debaixo deste dilúvio. Bom, neste momento é um temporal autêntico. A única coisa que falta de facto é um vento mais forte. Sim, sim. O relevado já vai dentro. E o vento, já há placas publicitários a voar pelo relevado fora. Julgo que o Duarte Gomes devia parar a partida, é o que faz.
porque é um dilúvio aquilo que está a acontecer neste momento no estádio do Dragão. O vento levantou alguns placares de publicidade que voaram, um deles entrou no relvado, está agora a ser retirado por Rafael, mas há mais 3 ou 4 que vão ter que ser retirados, porque se isto continuar assim, não há realmente condições para que os jogadores possam desenvolver uma partida de futebol. Está no limite, de facto. Temos aqui alguns funcionários do Futebol Clube do Porto a tentar resolver a questão dos placares, porque levantaram meia dúzia deles. Pode ser um momento mais ventoso aqui no estádio do Dragão. Continua a chover intensamente. O relvado já vai dando sinais de não aguentar muito mais este dilúvio. Vai ficar difícil para os jogadores, porque a bola não rola, é mais cansativo, será tudo mais complicado e prejudicará, como é óbvio, o desenvolvimento do futebol, porque não é fácil jogar perante estas condições. Falta do Futebol Clube do Porto, o ataque do Futebol Clube do Porto foi Quaresma, ele faz a falta e depois vai cumprimentar. É o regresso. É o regresso ao futebol português e, portanto, aqui junto de João Pedro. Livre, Nafiel vai certamente tentar colocar a bola na área do Futebol Clube do Porto. Tem lá 5 jogadores à entrada da área do Futebol Clube do Porto. É para lá que vai a bola. Remate de primeira de Rafael. Fabiano ainda largou, mas depois conseguiu à segunda garantir que não há perigo para a baliza do Futebol Clube do Porto. Remate de primeira. No momento o Fabiano largou, mas depois emendou rapidamente e cortou ali a possibilidade de o Penafiel empatar a partida. Manel Queiroz, eu diria que com este dilúvio isto traz mais facilidades para o Penafiel. Passa a ser uma lotaria, como é evidente. No meio campo não se pode jogar, basicamente. Não é? Tem que se jogar o mais possível com a bola pular. Na zona das áreas parece-me que o relvado está em melhores condições. Na zona do meio campo, não. Ricardo Quaresma, cartão amarelo. Porque terá protestado, pontapeou a bola. Depois de o árbitro ter assinalado o fora de jogo, Ricardo Quaresma, de forma displicente, enviou a bola para as bancadas e então foi amonestado com o amarelo. Bem, o fora de jogo era evidente. Bom, e agora os placares. Ai não, são 2 bolas, estão dentro do campo. Este jogo fica marcado por este dilúvio. A chuva cai intensamente na cidade do Porto. O relvado que tão bem se aguentou durante os primeiros 45 minutos, isto tem chovido a tarde toda, agora não tem mais condições de absorver tanta água. E portanto resta-nos esperar que pare de chover e que o relvado possa recuperar o seu estado original, o que vai ser difícil para esta partida. A água em tão pouco tempo é de facto impossível. Numa altura em que Aldair antecipa-se à defesa do Futebol Clube do Porto e vale Fabiano negar o gol do empate à equipa do Penafiel. Há 3 jogadores caídos na área do Futebol Clube do Porto: Aldair, Fabiano e agora um defesa que se levanta. E Eduardo Gomes decidiu parar a partida para ver o que se passa com Aldair e Fabiano, que chocaram após aquela oportunidade de gol para... Parece-me fora de jogo Aldair. O árbitro não sancionou. O que é certo é que há ali uma hesitação de Alexandre e é Fabiano que vai resolver o problema, porque Aldair foi mais rápido que o defesa do Futebol Clube do Porto. Depois há o choque entre o avançado do Penafiel e o guarda-redes do Futebol Clube do Porto. António Vieira, os 2 atletas a ser assistidos enquanto chove, como há muito não se via aqui no estádio. E eu penso que o jogo foi interrompido vão aproveitar. Estão todos a recolher. Vamos ver o que é que se passa. Eu julgo que vão aproveitar este período de paragem para assistência aos 2 atletas que chocaram há pouco, Aldair e Fabiano. Vão-se abrigar. Não, os jogadores vão-se mesmo abrigar. E vêm até aos respectivos bancos, porque está realmente a chover intensamente neste momento no estádio. Sim. A ideia até que é depois Alexandre quem... Não. É Fabiano que choca com Aldair, depois do remate de Aldair, que se antecipou ao defesa do Futebol Clube do Porto e valeu a ação do guarda-redes Fabiano para negar, no espaço de 2 minutos, é a segunda vez que o faz, o golo ao Penafiel. E portanto, tu dizias ao intervalo que isto está tudo em aberto, porque enquanto está 1-0, de qualquer momento pode surgir um golo, e com este tempo e com este relevado
as probabilidades, se calhar, de sucesso do Penafiel são maiores, porque o Futebol Clube do Porto, como é óbvio, não conseguirá explanar o seu jogo e a sua posse de bola com o relevado nestas condições. António Vieira, eu julgo que há ali uma conferência entre Duarte Gomes e os capitães. Não sei se estarão a decidir por uma paragem, Manuel Queiroz. Parece-me que, quer dizer, a paragem já está decidida. Já está decidida, porque eles vão, fora de campo. os jogadores vão recolher aos balneários. António Vieira, eu pedia que tu tentasses entender, junto aí dos delegados ao jogo e também da equipa de arbitragem, o que é que se passa, sendo que o público não gosta desta decisão. Há muitos assobios para a decisão de Duarte Gomes de parar a partida. Entendeu o árbitro e julgo eu que também com o sentimento dos capitães de equipa, que não havia condições para que o jogo prosseguisse e, portanto, esta segunda parte fica para já em águas de bacalhau. Águas, exatamente, águas mesmo. Qual é o número do jogador que vai entrar? 7, Guedes. É o Guedes. Portanto, é troca por troca. Ora, estávamos aqui, seguramente, o António Rosa a preparar-se e já a querer saber indicações do jogo, a preparar-se para o resto da transmissão que tem para fazer e, portanto, estas coisas, às vezes ouvimos aquilo que não devemos ouvir, por acaso não foi grave, pronto, ele só queria saber o número do jogador que ia entrar e então Duarte Gomes a chamar, então, nesta substituição foi feita na equipa do Penafiel, temos aqui a indicação, então, e, portanto, vamos nos preparar para recomeçar esta partida. E pronto, já vamos voltar ao Estádio do Dragão, ou seja, neste momento o Porto a devolver então a bola ao guarda-redes do Penafiel, Rui, e portanto daqui vamos continuando a acompanhar estas imagens em direto do Estádio do Dragão. Vamos retomar esta partida, como eu disse, foi interrompida ao minuto 52. Queres dizer alguma coisa, Luís? Quero só dizer que o que se viu ali foi a entrada de Guedes para a saída de Aldair, que foi exatamente o jogador envolvido naquele lance da grande penalidade. Portanto, provavelmente ele ficou ele ficou magoado, a ser assistido. Ele ficou a ser assistido. Não terá recuperado. O que quer dizer que houve de facto um choque e às vezes, se há uma coisa que o árbitro desta partida pode ser acusado neste lance, foi de ter abusado um bocadinho na lógica da simulação e dos... desta partida não, os árbitros hoje em dia estão a abusar muito nessa lógica da simulação e de cada vez que se cai na área. Portanto, acho que ali houve um choque e o jogador ficou lesionado mesmo. Como nós dizíamos há pouco, Rui, enquanto temos já imagens em direto e aguardamos o contacto com o António Rosa, o que nós falávamos também da qualidade destes novos relevados nestes novos estádios é que desde que pare de chover, a água, na grande maioria do campo, desaparece num instante. Precisamente, estávamos a referir isso quando vimos Duarte Gomes pela última vez a medir a quantidade de água no relevado. Nessa altura ainda chovia com alguma violência, digamos assim, e nós referimos aqui entre nós que nestes novos relevados, nomeadamente dos grandes estádios e no seguimento dos novos estádios do Euro 2004, o escoamento é muito rápido, basta parar de chover para que o relevado pareça imediatamente quase como novo, basta ver a bola roda e está tudo em condições. Ora, eu acho que já estamos em condições de passar aos nossos comentadores que estão no Estádio do Dragão, para eles continuarem a acompanhar esta partida. As condições foram muito más nessa altura. Foi o jogo no final do turno que decidiu, aliás, o famoso Futebol Clube Porto-Benfica dos 5-0. A altura em que Aguilar poderia ir para o gol, depois solicitado por Kelvin, mas está levantada a bandeirola. O Argelino estava em posição de fora de jogo, que bem tirado este fora de jogo. E, portanto, foi um jogo que nós falámos e, de facto, o árbitro era ele, Duarte Gomes, quem estava a arbitrar. O Futebol Clube Porto vai fazer entrar Varela e Jackson Martins. Portanto, vamos tentar adivinhar que sairá Aguilar. Agora resta saber se eventualmente será Quaresma, não terá ainda nas pernas os 90 minutos e com um relevado nestas condições. Se calhar não faz sentido Paulo Fonseca manter o número 7 a jogar nesta situação. Pode fazer algum sentido manter Gilas, no sentido em que se trata de um jogador pulsante. Pode jogar nas alas também. Pode jogar eventualmente até nas alas e pode jogar de outra maneira. O Porto é raríssimo jogar com dois pontas de lança, mas em algumas situações precisa disso. Portanto, não estou a entender, pode ser Kelvin e Quaresma. Eventualmente pode até ser outra... Pode ser, por exemplo, Josué e passar Kelvin mais para o meio. Também há muitas possibilidades. Dependerá, não sei quais são as
algumas condições de algumas condições particulares de alguns jogadores, mas pode acontecer também que tenha a ver com algum problema imediato ou com o próprio estado relevado. Normalmente sairiam os jogadores que jogaram também no domingo. Estou a falar de Fernando, ou de Alexandre, mas aparentemente... Ou Mangala, mas não faz sentido. Mas aí já... Nenhum deles faz sentido. Face aos homens que estão prontos a entrar. Uma altura em que há ali um salto de bola que acaba por favorecer o jogador Penafiel, mas Duarte Gomes entendeu que houve ali um controle de bola com o braço e a altura de substituições. Sai Ricardo Quaresma e foi mesmo com o braço. Sai Ricardo Quaresma para mais uma ovação. Ele que é até agora o homem do jogo, pelo excelente gol que marcou ao minuto 11 da primeira parte. E sai Kelvin. E portanto, sai Quaresma e Kelvin. Guilaz vai certamente derivar para uma das alas, Varela para a outra e fica Jackson como o homem mais avançado. Ou então joga mesmo com 2 pontas de lança, um 4-4-2 um pouco diferente, que em algumas ocasiões pode ter que utilizar, porque... com os Josué de vir mais para o flanco esquerdo e Varela para o direito. Sim, mais nesse registro. É, o Manuel Queiroz, também pode ter a ver com as condições de terreno, ou seja, isto quando não dá para conduzir muito a bola, nomeadamente pelas alas, permite bombear mais bolas para a grande área onde estão 2 pontas de lança. Exatamente, pode ter também a ver com alguma alteração estratégica, tendo em vista aquilo que são as condições climatéricas e do terreno. Uma altura em que chove pouquinho, António. Sim, agora chove. Já choveu. Sem dúvida. Há pouco era, como diziam, um verdadeiro dilúvio. Agora não, agora está a chover, mas não se trata propriamente de um dilúvio. Agora, foi as consequências, e agora cuidado. E as consequências de um relevado neste estado são estas, é que do nada sai uma situação de golo, porque a bola parou ali naquela zona do guarda-redes e o Foco do Porto poderia ter aproveitado para fazer o segundo. Esteve perto disso, Varela. O Belo Penafiel já jogou fora das 4 linhas, é lançamento para o futebol. Ricardo teve como sócio Quaresma na primeira parte, nesta segunda, faltam jogar sensivelmente 37, 38 minutos. Agora o relógio do Duarte Gomes é que comanda, nós não temos noção do tempo que estava jogado, 4, 5 minutos, e do que faltará para o final desta segunda parte. Nós não temos aqui o relógio, não há relógio na nossa emissão e, portanto, os jogos estarão jogados neste momento 10 minutos à volta disso nesta segunda parte. Então Penafiel chegar-se um pouco à frente. Guedes há pouco para o lugar de Aldair, que se lesionou no último lance da primeira parte deste segundo tempo. Se quiserem acertar os relógios, eu penso que estamos com 13 minutos de jogo na segunda parte. 13 minutos de jogo. Excelente o lançamento, mas rápido Fabiano, com a cobertura de Alexandre. Vai sair Mangala de furo. E o jogo vai ser este, passos longos. Este era para Jackson. Pedro Ribeiro a resolver sempre. Alexandre, Josué realmente encostou mais à esquerda. Sim. Alexandre vai tentar passar por Dani, não consegue. É lançamento para o futebol. Lembro que às 20h45 em direto no Estádio da Luz, na TVI, vamos transmitir o Benfica Leixões, jogo que pode decidir já hoje o apuramento do Benfica para as meias finais desta Taça da Liga. Para tal, basta que a equipa de Jorge Jesus vença o Leixões. Na altura em que o Futebol Clube do Porto poderia fazer um Guilaz, obrigado a atrasar para Varela. Excelente o remate de Varela, melhor a defesa do Coelho. Muito bom entendimento entre os dois atacantes do Porto, entre Guilaz e Jackson. Guilaz conseguiu controlar a bola apesar das dificuldades de relevado. Passou para Jackson, que fez um bom remate para a melhor defesa de Coelho. Grande defesa de Coelho. Sendo que Guilaz foi traído no relevado. Ele ia todo lançado para ser ele a tentar o gol. Não conseguiu. Depois deixou bem para Varela. Excelente o remate de Varela. Melhor a defesa do guarda-redes do Benfica. Penso que o remate foi de Jackson. Estamos neste momento a chegar ao minuto 60 do Futebol Clube do Porto Penafiel. Portanto, 15 minutos desta segunda parte. Falta meia hora para o final da partida. É Jackson. É Varela. Varela. Peço desculpa.
lançamento longo da equipa de Penafiel. Vitor Bruno tentar surpreender Alexandre, corte, pressão para Ferrari, pressionado por Jackson e a ajuda de Dani, mas Jackson leva a melhor. Tem Guilás à esquerda, para lá que vai a bola. Às vezes o que faz o Argelino, pode tentar o cruzamento primeiro, é o que faz. Jackson poderia rematar de cabeça, não parou, fez o remate e é o golo. Golo do Futebol Clube do Porto, excelente combinação entre Jackson e Guilás, uma sociedade perfeita. Jackson deixou para Guilás, Guilás percebeu para onde ia o colombiano, fez o cruzamento, depois Jackson, com todo o tempo do mundo, António Vieira parou e rematou para o fundo da baliza do Penafiel. Está feito o segundo. E atenção ao cruzamento de Guilás. Exatamente, fica registado o cruzamento de Guilás, um cruzamento de letra a ir parar diretamente a Jackson Martínez, que com toda a calma do mundo, como dizias, rematou sem possibilidades para Coelho. O Porto então a chegar ao 2-0. Não há Quaresma, Manuel Queiroz, mas continua a haver magia. Pois, neste caso, o Guilás é um bom sinal quando o jogador tenta estes golpes e eles saem bem. É sinal de que as coisas estão, que esse jogador está confiante, moralizado, que as coisas... Ele tem vindo a subir de produção ao longo da partida. Pois é, portanto, tem jogado muito pouco no Futebol Clube do Porto. Este cruzamento de letra não é para todos, efetivamente, e ele saiu de bem também, porque Pedro Ribeiro, enfim, o terreno é o que é e provavelmente não se conseguiu colocar da melhor maneira, e depois Jackson Martínez não falha com o pé esquerdo. Na recepção enganou o central, depois foi só colocar no fundo da baliza. Exatamente. Na altura em que o Penafiel faz outra alteração, Rafael Lopes. Vai sair Rafael Lopes, um dos homens da frente, ponta de lança desta equipa, e vai entrar Mebala, um congolês. É mais uma troca por troca, Manuel Queiroz. Já jogou também no Futebol Clube do Porto. Mebala é um dos 5, 6 jogadores desta equipa que passou pelo Futebol Clube do Porto, pelas camadas jovens. Ele que faz com que o Penafiel deixe de jogar neste momento com 11 portugueses, passa a jogar só com 10. Mas o Mebala também esteve lesionado, também falta à equipa, com certeza. Alexandre também lá para a frente, na tentativa de aliviar. Vai ser um pouco assim até ao final da partida, porque o relvado, já dissemos, até à exaustão, está nas melhores condições para a prática de futebol. O Porto vai vencendo por 2-0. Na primeira parte marcou Quaresma, na segunda Jackson, que estava em campo há poucos minutos. Ele que entrou para substituir Calvo. Fonseca, depois da chuva que caiu no estádio do Dragão, decidiu retirar Quaresma e que realmente, efetivamente, o relvado exatamente isso. Não proporcionava aos dois atletas as condições ideais para que ele pudesse mostrar tudo o que vale. Para o seu estilo de jogo são as piores condições de terreno. E agora aqui uma falta, eu acho que... Cartão amarelo para Ricardo. Ele que deu um chega para lá em Mebala. A bola já tinha passado, tal como na primeira parte, parece-me um pouco exagerado este cartão amarelo. Até porque Ricardo, normalmente, pode haver acumulação de faltas, pode haver uma falta mais gravosa, pode ser cortado um lance de perigo iminente. Julgo que não se enquadra. O Gomes fez um sinal qualquer mais para a frente, não percebi exatamente o que é que se queria referir. Aqui tentou, de facto, faz uma falta. Tenho a certeza que faz, mas foi a decisão dele. E pronto, e passa a ser o terceiro jogador amarelado do Futebol Clube do Porto. Josué aos 29 minutos, Quaresma aos 3 desta segunda parte e agora Ricardo, também amarelado por Duarte Gomes. Minuto 65 no estádio do Dragão. Livre para o Penafiel, bola ali à entrada da área, já recuperou, pode tentar sair em contra-ataque rápido, nunca é fácil. Naquela zona, por sinal, a bola rola, consegue no rolar meio campo é pior, a zona do meio. Ali as zonas das faixas, algumas faixas onde o relvado aguentou melhor. Isto para correr mesmo bem aqui lá era só fazer o golo, não é? Ele que procura um golo. Pois para ele era importante marcar o golo oficial. Mas deixa aqui registros muito positivos nesta partida. Sim, tem-se batido bem, o jogo tem sido dos mais confortáveis, como é evidente, mas
para o tempo de utilização que tem tido, o Angelino tem feito um jogo razoável. Guedes, ele que entrou para substituir Aldair, lesionado, conseguir levar ali a enganar Ricardo, ganhar um lançamento de linha lateral. João Pedro vai colocar a bola, vai fazer um lançamento longo para o interior da área do Futebol Clube do Porto, onde estão 4 elementos da equipa do Benfica. Canto, o Fiel consegue ganhar mais um canto nesta partida. Primeiro para o Benfica. Sim, bem melhor. E como tu dizias ainda há pouco, num jogo destes, uma equipa pode estar sempre perto do gol, num canto, num livro, Claro. uma desatenção do adversário. Portanto, o Penafiel pode tentar aproveitar este canto já marcado, para chegar à baliza do Futebol Clube. Alívio de Mangalá. Pode tirar Josué, é o que faz. Deixa a bola em Varela. Só que o Belvado não permite que se jogue nas condições que os jogadores do Futebol Clube certamente desejariam. Excelente passe de Jackson. O jogo faz de furo. Defendeu um gol impressionantemente na primeira parte. Guilás de cabeça para as mãos. Grande salto de Gilás nas costas do adversário, a ganhar de cabeça. O adversário não seria dos mais altos. Há uma falta, António Vieira, a favorecer o Futebol Clube do Porto. Exatamente, e as faltas é natural que se sucedam, até atendendo à forma como se encontra o relevado. Os jogadores carregam muito mais, quer o que transporta a bola, quer quem tenta defender, e portanto os contactos físicos o contacto entre os jogadores é muito mais permanente numa altura destas. E o Josué para a marcação. Aliás, na primeira parte houve muito poucas faltas, foram só 11, penso eu, não foi? Portanto agora vão haver muito mais. Ao passo espera, Duarte Gomes vai impondo ali umas regras naquela molhada dos jogadores no interior da área do Penafiel. O livre já cobrado, fácil para a defensiva do Penafiel. Mais um cruzamento feito por Fernando, pode sair o remate, sai o remate. Ficou uma ideia, Manuel Queiroz, que haveria ali uma posição irregular. O auxiliar nada assinalou. O que é certo é que o remate de Varela saiu longe da baliza de quadro. Creio que Varela não estava, de facto, como se vê, porque Estavam 3. estava na segunda, estavam 3 em posição de fora de jogo, não em fora de jogo, porque não se fizeram à bola. E claramente... Mas não é fácil para o árbitro auxiliar analisar este tipo de caso. Foi, neste caso, uma excelente decisão do árbitro assistente. Tenta iniciar a construção o Penafiel. Não é fácil. O Relvado não ajuda e o Futebol Clube do Porto vai pressionando logo à saída na primeira fase de construção do Penafiel. E, portanto, não tem tarefa simples a equipa de Miguel Leal, que vai perdendo por 2-0 com o Paulo Fonseca. Que já aqui dissemos, tem 3 jogos em casa. Serão 3 jogos para vencer. Nem os adeptos, nem certamente a estrutura do Futebol Clube do Porto esperam outra coisa. Hoje com o Penafiel, no próximo fim de semana, domingo, com a vitória de Setúbal, e depois, novamente, para a Taça da Liga aqui no Estádio do Dragão. O Futebol Clube do Porto defronta o Marítimo. Curiosamente, depois vai à Madeira jogar com o Marítimo, mas aí para o Campeonato Nacional. Portanto, estes 5 jogos que o Porto tem neste espaço de 3, 4 semanas, no teu entender, são jogos decisivos para um eventual futuro do Paulo Fonseca. Sim, são jogos de... Qualquer deslize provocará uma crise no Futebol Clube do Porto. Excelente passe para Guilás. Vamos ver se consegue apanhar o jogo. Já estão 2 elementos do Futebol Clube do Porto na área. Joga para trás. Pode ser um cruzamento de Varela. Ganhou o primeiro, cruza a segunda, mas a bola morre nos pés do Fernando. Vai sair o Penafiel. Tentativa de contra-ataque. Não é fácil. A bola sobra para Alexandre, deixa para Michael. Passe longo à procura de Guilás, mais uma vez. João Pedro no corte. É Ferreira. Isto basicamente, o Manuel Queiroz é pontapé para a frente e esperar que Guedes ou Bebala consigam ser mais rápidos que os defesas do Futebol Clube do Porto. Sim, não será certamente a melhor estratégia para surpreender a equipa de Paulo Fonseca. Sim, tentar jogar nos espaços, tentar jogar de forma a que possa que possa jogar nas costas dos defesas centrais do Futebol Clube do Porto. A tendência do jogo com 2-0 é que o Futebol Clube do Porto ataque mais à procura do terceiro gol, para pelo menos hoje empatar em golos com o Sporting, que nestas competições tão curtas pode ser decisivo, mas também não pode acontecer outra
O jogador do Penafiel pede penalti. Duarte Gomes diz que não, que houve apenas um encosto legal de Mangalá neste lance de disputa de bola com o Vítor Bruno. Houve ali uns assobios por parte da claque do Penafiel, a numerosa claque do Penafiel. O que é certo é que o jogo prosseguiu. Vamos ter que esperar pela repetição para ver efetivamente o que é que terá acontecido naquele lance entre Vítor Bruno e Mangalá. Michael, está Vítor Bruno, ele a criar mais uma vez perigo, cruzamento, e Alexandre não hesita, a bola para fora, é pontapé. Mas há fora de jogo antes. Não, fora de jogo assinalado, e portanto, senão seria pontapé de baliza para o pontapé de canto para a Penafiel. Vamos então ver a repetição desse lance. Aqui há o fora de jogo que foi marcado a Vítor Bruno. É este. E o lance é este. Não. Bem, boa decisão, Mangalá. Corta a bola, depois há um choque do Vítor Bruno. Fica a reclamar, mas boa a decisão do Duarte. Concordo com a decisão do Duarte. Furo, cruzamento de primeira. Não surge ninguém, surgiu Varela a rematar por cima da baliza de quarto. O Porto tinha 3 jogadores na grande área e Varela fez o que lhe competia, ou seja, surgiu ao segundo poste para cabecear, mas já em esforço, e a bola acabou por sair por cima. Com cruzamento de Furo. Mas isto era exatamente o que não acontecia na primeira parte. O Gilás estava sempre em inferioridade claríssima em relação à defesa. Era geralmente mesmo o único jogador do Futebol Clube do Porto. Excelente cruzamento de Bebal, cabeceamento ao lado da baliza do Fabiano. Vai entrar Carlos Eduardo. E portanto, excelente momento de Gabi, neste caso, a fazer o cabeceamento. Tentou desviar a bola, não se foi na baliza, tentou desviar tanto do Fabiano que acabou por colocar a bola fora. Mas é um sinal de que o Penafiel está vivo para a partida e tenta sempre o gol. A altura em que vai entrar Carlos Eduardo, Manuel Queiroz. Vamos tentar adivinhar. Será Josué. Provavelmente será Josué a sair. O Josué que esteve muito bem na primeira parte e entretanto vai caindo de produção, que é natural. Atendendo a todas as incidências desta partida. Alexandre, mais rápido que o Bala. O Bala que vai trazer mais velocidade, mais criatividade ao ataque do Penafiel. Rafael Lopes estava muito dado à posição de ponta de lança, o Bala tem mais mobilidade e cria ali mais desequilíbrios na defesa do jogo. Atualmente também o Futebol do Porto mais virado para o ataque nesta altura. Portanto, um pouco mais de espaço para os homens do Penafiel. E enganamos, é de Furo que vai sair na equipa do Futebol do Porto, ele que tem esta partida marcada por uma partida flagrante ainda na primeira parte. Digamos que esta substituição marca uma diferença naquilo que é costume em Paulo Fonseca, porque é a segunda grande diferença, aliás, depois de estar a jogar com 2 pontas de lança. Não vai jogar com o duplo pivô, tão discutido duplo pivô, em princípio, porque Carlos Eduardo deve jogar também em terrenos mais avançados, mais como médio mais ofensivo, com o Josué, imagino eu, porque são 2 jogadores com essas características, ao contrário de Furo. Michael, mais um pontapé lá para a frente. O Porto tem Guilás, Jackson e Varela, e de quando em vez Josué no apoio, para tentar surpreender a equipa do Penafiel. Não é possível construir a partir do meio campo, há estes lançamentos e depois a tentativa de colocar a bola na área, onde o Futebol do Porto, Manuel Queiroz, nos últimos instantes tem colocado 2, 3 jogadores na zona de com 2 pontas de lança, a equipa está mais virada para o ataque. Agora, ainda mais com o Carlos Eduardo, Josué, Varela, muitos jogadores de ataque. Canto já marcado, cabeceamento e é o golo do Futebol do Porto. Jackson Martínez a fazer o segundo, António Vieira após cruzamento de Josué. Está feito o terceiro ao minuto 75 do jogo. Parece tudo fácil para Jackson Martínez. Era isso que eu ia dizer, assim o futebol até parece simples realmente, com pontas de lança como este, como Jackson Martínez. É de facto um bom cruzamento, neste caso resultado de um canto de Josué e depois ao primeiro poste, quase a meias com Carlos Eduardo, mas foi realmente Jackson Martínez quem desfeiteia Coelho pela terceira vez. E assim o Porto chega aos mesmos golos que o Sporting
contra o Marítimo. No grupo B está tudo empatado, Porto e Sporting, até em golos marcados, e portanto é um empate absoluto entre Porto e Sporting. Se ficar assim o resultado, tudo para decidir, e acontece o que aconteceu aqui no Alqueiroz, neste grupo B da Taça da Liga vai tudo para a última jornada, as decisões todas para a última jornada, e não há volta a dar. Parece-te exagerado este resultado? Não, digamos, a quantidade de oportunidades que o Futebol Clube do Porto teve mesmo na primeira parte já justificava mais do que 1-0 ao intervalo. Neste segundo tempo, em 2 lances... Jackson teve hoje a eficácia que tem faltado claramente. Sim, não esquecer ainda o outro lance de Varela, que o Coelho fez uma grande defesa para canto. E, portanto, podia também ter havido o golo do Penafiel, que é discutível, mas aquele de facto André Fontes teve uma oportunidade há pouco, mas indiscutível. E Fabiano negou naquele lance anterior ao Aldair, exatamente. O golo ao Penafiel. Portanto, o Penafiel teve 2, 3 ocasiões para marcar, o Porto muitas mais, vai vencendo por 3-0. A destacar realmente a eficácia de Jackson, que Sim, 2 oportunidades, 2 golos, 100% de eficácia, algo que o colombiano não atingia algumas partidas largas. Sim, e há muito tempo que não marcava 2 golos no mesmo jogo. Lançamento longo de Fabiano, Guilás, já fez uma assistência de Ledo, gol de Jackson, 2-0. Falta ali sobre Josué. Esteve bem Duarte Gomes ao parar a partida, o Galvado durou. Sim, vai concluir-se o jogo. Eu julgo que é o ideal para as duas equipas é que a partida se desenrole hoje. Continua a chover, mas mais devagarinho, vamos dizer assim, e o Galvado tem se aumentado, portanto estamos já na fase final da partida. Boa decisão de Duarte Gomes, certamente é os jogadores das equipas, os capitães e as últimas que decidiram dar continuidade à partida. O Coelho resolveu à primeira, convém tirar dali, Guilás quis fazer mais um gol de letra, a bola ainda não saiu, vai segurar, eu julgo que há ali uma posição duvidosa, os jogadores do Penafiel protestam, mas Mangalá acaba ao fim de muita confusão na área do Penafiel por fazer o 4-0. É verdade, e eu destacava neste aspecto a forma como os jogadores do Porto comemoraram este 4º golo e também a particularidade de pegarem de imediato na bola, ou seja, de facto não está esquecido o resultado 3-0 do Sporting ao Marítimo e realmente o Porto quer sair à frente nesta segunda jornada, já à frente neste grupo da Taça da Liga. O golo é de Varela, assistência de Mangalá. E, na minha opinião, contrariando o que estávamos a dizer, fica a ideia que Varela está adiantado em relação à defesa do Penafiel, algo para vermos daqui a pouco ao pormenor. O que é certo é que a equipa de arbitragem liderada por Duarte Gomes deu um golo válido numa altura em que entra Romeu, Ribeiro, sai Gabi, é troca-por-troca de homens no meio campo. A última da equipa de Miguel Leal, que vai perdendo por 4-0 no estádio do Dragão, depois deste golo de Varela. Queremos ver a repetição para perceber se o avançado do Porto estava ou não em posição irregular a quanto do passe de Mangalá. Se guardar um pouco, uma altura em que o Futebol Clube do Porto, Manuel Queiroz, parece querer encher o saco, se costuma dizer na gíria, já foram 4, mas há a intenção de marcar mais. Pois, as entradas do Carlos Eduardo, de Jackson Martínez, Varela, são nesse sentido, como é evidente. O Sporting ganhou ontem 3-0. O Porto tem um jogo em princípio mais difícil, embora em casa. Na última jornada o Porto recebe o Marítimo, o Sporting vai ao Benfica. Exatamente, portanto precisava de golos. Ou seja, temos um Futebol Clube do Porto também metido na Taça da Liga, a procurar chegar às meias finais. O lance é este. Há aqui uma tentativa de Guilás fazer um gol de letra, seria tudo normal. E depois aqui fica a ideia que está ligeiramente adiantado. Não é muito, mas é João Pedro levanta a mão, vai pedindo fora de jogo, o guarda auxiliar não deu, mas fica a ideia que estava ligeiramente adiantado. Na altura em que Mangalá faz o passe para o 4-0. Estamos no minuto 80 desta partida. O Futebol Clube do Porto vai assumir assim a liderança do grupo B da Taça da Liga e fica tudo para decidir no dia 25 deste mês, quando ver aqui Marítimo e o Sporting se deslocar a Penafiel para a última jornada desta Taça da Liga. Agora sim, banderola levantada, fora de jogo marcado a Guilás. Ele tem estado muito no jogo, já fez uma assistência, já teve 2 oportunidades e agora estava efetivamente a
físico, foi depressa demais, não deu tempo para se levantar. Depois da derrota da Luz, o Futebol Clube do Porto regressa às vitórias, se bem que com uma equipa do campeonato da segunda Liga, ainda assim é sempre melhor ganhar do que perder, marcando os gols. Obviamente, este é daqueles jogos em que o Futebol Clube do Porto tem muito pouco a ganhar, porque tem obrigação do resultado, e portanto é daqueles jogos que às vezes são falsos amigos. Mas pode dar um certo elan a alguns jogadores, no estilo Guilherme, Kelvin. Mal não faz, de certeza absoluta, não é? Tem tido pouca utilização, com regulamento de minutos, e se estes minutos correm bem, os golos, ficam motivados, ficam confiantes. Os golos, as vitórias, as goleadas não fazem mal a quem as, pelo menos a quem as obtém, quem as consegue. Aumentando o leque de opções de Paulo Fonseca. Uma altura em que o Penafiel tem tentado sempre, desde o início da partida, foi Guedes neste remate de pé esquerdo, fácil para Fabiano. Sim, o Penafiel tem tentado sempre, nunca desistiu, continua a jogar o jogo pelo jogo, com a devida distância, como é óbvio, face ao valor das duas equipas, mas o Penafiel veio aqui jogar um futebol organizado, apoiado, tentando construir da defesa para a frente, e portanto proporcionou sempre bons momentos, numa altura em que o Futebol Clube do Porto pode chegar ao quinto, é isso que pretende. Josué faz um compasso de espera, Fernando vai soltar para Varela, Guilherme já saiu de fora de jogo, agora com os três, pode cruzar, estão lá 3 homens na área do Penafiel, a bola acaba por ser rechaçada pela defesa do Penafiel, mas o Porto já vai para mais uma vaga de ataque, sendo que Maicon agora limitou-se a colocar a bola fora do relvado, vai ser lançamento para o lado. Grande pressão do Futebol Clube do Porto, porque e Quintero, Manuel Queiroz jogava-se que Quintero pudesse ter alguns minutos nesta partida, ele que não joga desde 30 de novembro, lesionado. A última vez que veio aos convocados foi em 20 de dezembro, mas no segundo banco dos suplentes, e hoje exatamente a mesma coisa. É o outro jogador que reclama minutos, mas não os vai ter pelo menos hoje. Provavelmente não, provavelmente já não pode ter, porque já estão feitas as 3 substituições. Boa decisão do árbitro, de facto falta de Magalá, e portanto, e o Quintero, estamos a ver agora com Reis, com central, o central Diego Reis e Herrera, os mexicanos da equipe, que têm tido certamente esperar-se-ia mais minutos deste atleta. Já cobrado para o interior da área do Futebol Clube do Porto, a tirar Mangalá mais forte no jogo aéreo da tentativa do Penafiel. Mangalá mais uma vez, e agora vai surgir o alívio de Fernando, mas a bola ainda não saiu dali. Guedes, cruzamento, Mangalá mais uma vez, pontapé a favorecer a equipa do Penafiel. Vitor Bruno no cruzamento, Mangalá. Melhor segunda parte de Mangalá, na primeira não esteve muito bem, a sua ligação com o Michael não foi muito boa na primeira parte, na minha opinião, muitas vezes a prever a sua posição, bem melhor na segunda parte deste jogo. Bola cobrada para o segundo posto, há um alívio de Fernando, a bola sobra para Mebala, tentou o remate de primeira, cheio e pleno de intenção, a direção saiu errada, aqui está. Um bom remate, com relés ao serviço do Penafiel, uma boa tentativa, mais um remate. Piano que, diga-se, Manuel Queiroz, quando foi chamado a intervir, fez sempre bem. Sim, hoje outra vez, tal como em Alvalade, esteve até agora em bom nível. Não há um erro a apontar ao guarda-redes do Futebol. Não teve muito o que fazer, a verdade é essa hoje, bem menos do que em Alvalade. Imaginava. De esperar. Dani. Fez a cobertura da bola, acaba por ganhar essa linha lateral. Ali chega para lá do Josué. O Duarte Gomes vai inteirar-se da situação. Josué. Não há realmente necessidade desse tipo de situações. O Josué tem que refriar,
tem que se acalmar. Tem que ter outra atitude. outra cabeça em campo. Porque tu tens vindo a destacar as qualidades do Josué, mas ele também tem alguns defeitos. E este é um deles, este temperamento, que obviamente prejudica o atleta, não é? Que tem qualidades, que pode evoluir, que pode crescer. Pode prejudicar a equipa e pode prejudicar-se ele próprio. Claro, isso é evidente. Tem uma imagem que vai sendo criada pelo próprio, que alimenta a situação e pode objetivamente prejudicar-se a ele e à equipa. Tem feito o percurso. Não nos podemos esquecer que é um jogador que já passou pela Seleção Nacional. Já passou? Não, esteve ainda há pouco tempo na Seleção Nacional. Nos jogos do play-off. Com a Suécia. E, portanto, terá que ter outro tipo. Tem uma responsabilidade que seria uma pena que um jogador com as suas qualidades não fosse capaz de ter, de se libertar destas coisas que de facto não fazem parte do jogo, de todo fazem parte. E há um atleta que, com o andar dos tempos e com estas atitudes, vai começar a ter dificuldades em limpar a imagem. Obviamente. Mais um livre do Penafiel, um corte de Varela. Pode tentar insistir a equipa do Douro. Bola sobra para Fabiano. A chegar ao finalzinho desta partida prolongada, porque houve paragem, sensivelmente meia hora, por causa da chuva que caiu no Estádio do Dragão intensamente durante largos minutos, numa altura em que no Estádio da Luz deve estar a começar esse Benfica Leixões para a segunda jornada da Taça da Liga. Já o dissemos, o Benfica, se vencer, fica desde já apurado para as meias finais da Taça da Liga e depois vai jogar ou com o Porto ou com o Sporting nessas meias finais. Depende de quem ficar em primeiro lugar neste grupo B. Para já, Porto e Sporting garantem os 4 pontos. Há uma ligeira diferença. O Futebol Clube do Porto tem 4 golos marcados, o Sporting tem 3. Tudo para decidir na última jornada. O Futebol Clube do Porto vai receber aqui no Estádio do Dragão o Marítimo, sem qualquer possibilidade de apuramento. O mesmo acontece com o Penafiel, que vai receber o Sporting. Ainda assim, boas indicações da equipa de Penafiel, que já referiste, não perdia há 7 partidas. Está nesta Taça da Liga, está nos quartos de final da Taça de Portugal e está a discutir a subida ao campeonato maior do futebol. Deixa-me só fazer uma precisão, porque neste momento não há nenhuma equipa que esteja afastada neste grupo de poder ser... porque se no caso do Penafiel ganhar ao Sporting, teoricamente... O Penafiel teria que ganhar 4-0 ao Sporting, é todo improvável. Não é muito fácil. Mas... Ou o Marítimo vir ganhar 5-0 ao Dragão. Não é muito fácil. Matematicamente ainda está tudo em aberto. Está tudo em aberto. Embora o próprio treinador do Marítimo ontem tenha reconhecido que as possibilidades eram nulas. São mínimas. São muito pequenas. Porque tem que haver a conjugação de dois resultados. Claro. O Penafiel teria que golear o Sporting e o Marítimo golear o Porto para que um dos dois, Porto e Sporting, não seguissem em frente. É de todo improvável e, portanto, pode acontecer. Pode acontecer. E, portanto, possível é. Matematicamente é. Matematicamente é. Convém dar esta indicação porque, por exemplo, o treinador do Manchester City não sabia, no jogo da Liga dos Campeões, que resultado precisava para continuar na Liga dos Campeões. O que é, obviamente, uma falta de profissionalismo do clube lamentável. E os nossos espectadores, pelo menos, ficam a saber que matematicamente há a possibilidade de... É de todo improvável. Mas... O mais certo é que venhamos a ter nas meias finais da Taça da Liga ou um Benfica-Porto ou um Benfica-Sporting. Estamos no finalzinho desta partida. O Porto vai vencendo por 4-0. Golos de Quaresma, 2 de Jackson Martínez e 1 de Varela. Uma vitória justa. Manuel Queiroz já o disse, por números que não são exagerados. Sim, eventualmente. O Penafiel poderia ter feito um gol. Um gol, eventualmente. O Futebol Clube do Porto fez o suficiente para construir este resultado. Na primeira parte poderia ter marcado mais um ou outro gol. Chegou ao intervalo a vencer por 1-0. Nesta segunda parte tudo se tornou mais fácil, com as entradas de Jackson, de Varela e depois de Carlos. Mais um cruzamento, desta vez não sai, saiu um passe para Nubala, era a tentativa de lateralizar o jogo para depois surpreender num cruzamento para a área, a bola acaba por sair, é lançamento para o Futebol Clube. Principais destaques desta partida, Manuel Queiroz?
Quaresma, em bom plano. Claro, o gol que marcou, embora mostrasse, talvez, que de facto ficou com essa dúvida que de facto ainda não estava em condições de ser titular frente ao Benfica, ainda não tinha tempo de treino para isso, e portanto, mas que junta alguma coisa ao plantel do Futebol Clube do Porto, como se imaginava, mas Josué muito bem, Josué também muito bem. Jackson Martínez, 2 golos, dois golos em 2 oportunidades. Gilas, na segunda parte melhor, foi capaz também de ser um jogador importante para a equipe. Vai Futebol Clube do Porto, Jackson a fazer de extremo, Guilás no interior da área, a bola vai sobrar para Coelho, que foi mais rápido do que o homem do Futebol Clube do Porto, no caso era Josué, que tentava fazer um gol nesta partida frente ao Penafiel. Mais rápido que Coelho, Josué saltou, evitou o choque do guarda-redes do Penafiel, foi mais rápido. Decisão deste início. 2 minutos, tempo de compensação, estamos no finalzinho da partida. O relevado lá se aguentou depois de meia hora de paragem para que pudesse recuperar da chuva diluviana que se abateu aqui sobre o estádio do Dragão durante 15, 20 minutos. Fez com que, também juntamente com o vento, alguns placares de publicidade saíssem do seu lugar, invadissem o relevado. Foi realmente uma situação estranha esta que aconteceu aqui no estádio do Dragão no início desta segunda parte, que levou à interrupção da partida, uma paragem de meia hora. Partida reatada, entretanto, estamos agora na conclusão deste encontro, que o Futebol Clube do Porto vai vencer por 4-0, colando-se ao Sporting na liderança deste grupo B da Taça da Liga. Lançamento para o Futebol Clube do Porto. Guilás nas alturas, a discutir com o homem do Penafiel. Guilás pede uma falta, o árbitro nada dá, mais um cruzamento, Varela não chega. O remate, julgo que é no Jackson Martínez, que estava ali à entrada da área, mas desta vez não acertou na baliza de Coelho. Podia ter feito melhor. Jackson Martínez quis rematar de primeiro, saiu muito mal. Tinha tempo de dominar a bola. Josué, Carlos Eduardo. Vai ser a última tentativa de Guilás fazer o gol. Já se desembaraçou do central. Mais uma vez a deixar para Jackson. Não quis rematar ou não conseguiu criar espaço para tal. Jackson tentava solicitar Carlos Eduardo, mas João Pedro resolveu a questão. Lançamento para o toque de calcanhar para Ricardo. Já está no interior da área. Vai fazer defesa, o extremo adaptado à defesa. A bola poderia sobrar para Jackson, mas há o corte de Fábio. Também para a frente no alívio da equipa do Penafiel. Duarte Gomes diz que termina o tempo desta partida. O Futebol Clube do Porto vence por 4-0. 1-0 por Quaresma aos 11 minutos. Depois de Jackson faz 2 golos no espaço de 13 minutos, aos 62 e aos 75. Mangalá fechou a contagem. Mangalá não, Varela fechou a contagem em passe de Mangalá. Já no minuto 80 desta partida, 4-0 para o Futebol Clube do Porto. Manuel Queiroz, já o dissemos, vitória justa da equipa de Paulo Fonseca. Sim, vindo daquela derrota com o Benfica, o Futebol Clube do Porto precisava de um bom resultado, também para continuar a ter hipótese de chegar à meia-final da Taça da Liga. Este resultado de 4-0 até que permite assumir a liderança do grupo. Exatamente, neste momento, ainda que no último jogo esteja tudo em aberto. O Sporting joga em Penafiel, o Porto recebe aqui o Marítimo. É um jogo eventualmente mais difícil do Futebol Clube do Porto, naturalmente, porque o Marítimo é da Primeira Liga, e o Sporting está neste momento em segundo, o Futebol Clube do Porto em primeiro. De qualquer forma, um jogo que o Futebol são jogos para fazer de ouvido da partida do adversário. Claro, e contabilizar os golos. Claro, vai ser disso que se vai tratar se ganharem, não é? Primeiro é preciso ganhar. Muito bem, vamos já ao encontro do jornalista António Vieira para a zona de entrevistas rápidas do Estádio do Dragão. Mais uma vez, boa noite, António. Exatamente.